Então, não apenas limpa, como ajuda a restabelecer função peristáltica. A gente se surpreende muito com relatos de pessoas tomando laxante por 30 anos, em que uma única sessão elas recuperam essa capacidade funcional do intestino. No primeiro momento, a gente diria que são pessoas que têm algum tipo de problema intestinal. Porque às vezes a pessoa não vai chegar no consultório falando de um problema intestinal, mas ela vai chegar falando de uma depressão, ela vai falar Alzheimer, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes. Hoje a gente sabe que tem morada no intestino, de problemas intestinais. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança para mais uma live. Hoje a minha convidada é Elaine Silveira, ela é biomédica, mestra em ciências pela Universidade de São Paulo, é pós-graduada em nutrição clínica, em gastroenterologia, saúde e bem-estar, projetando um plano de nutrição sustentável pela Harvard. Olha, chique, hein? Capacitada em modulação intestinal, professora de pós-graduação, Universo Saúde Integrativa, Medicina Integrada, Associação Sul-Americana em Medicina Integrada, doutoranda em naturopatia, St. Thomas de Aquinas University, Estados Unidos da América. Bom, Elaine, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Obrigada. Fernando Eu que Betete. agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e com o seu público. Obrigado você. Bom, o nosso tema de hoje, eu vou falar para vocês com um pouco mais de propriedade, porque recentemente eu, Fernando Betete, fiz o procedimento a hidrocolonterapia. Fernando Betete, macho, você que é homem que está me assistindo aí, Fernando, você fez isso? Aí o pessoal faz piada, mas eu já estou me preparando para fazer outra hidrocolonterapia. Mas você quer saber o que é hidrocolonterapia? Então não sou eu, não, que vou responder essa pergunta. Elaine, o que é hidrocolonterapia e quais são os benefícios que ela traz para o corpo humano? A hidrocolon, ela é um procedimento de limpeza e reabilitação intestinal. Então, quando a gente pensa em hidrocolon, a primeira coisa que nos vem à mente é retirar fezes. Sim. Só que a hidrocolon, ela vai muito além disso. Claro que o benefício ímpar, assim, vamos falar, a menina dos olhos da hidrocolon é, de fato, limpar o intestino. E eu falo que vai além disso, porque a gente tem uma resposta sistêmica. Então, quando a gente fala dos benefícios da hidrocolon, que é um banho suave, que vai levar água desde o reto até o apêndice, uma água em temperatura e pressão ideais e controladas durante aproximadamente 40 minutos, limpando o intestino e restabelecendo a peristalse intestinal. Porque esse fluxo da água, esse fluxo contínuo da água entrando e saindo do intestino grosso, essa propulsão motora induzida pela água Mecânica, né? estimula a peristalse intestinal. Então, não apenas limpa, como ajuda a restabelecer função peristáltica. A gente se surpreende muito com relatos de pessoas tomando laxante por 30 anos, em que uma única sessão elas recuperam essa capacidade funcional do intestino de conduzir as fezes até o reto, até a eliminação, coisa que hoje está muito comprometida por vários fatores. Eu falo bastante, tá? Então, você me corta se você quiser falar alguma coisa, Contar aqui. porque Não, eu, a eu minha, deixo, eu a deixo minha meu. primeira formação foi letras, então eu sempre fui professora. Depois que eu fiz biomedicina, eu sempre dei aula, eu sempre fui professora, então eu falo Então mesmo. vamos lá, Elaine. Quem deveria fazer o procedimento de hidrocolonterapia? No primeiro momento, a gente diria que são pessoas que têm algum tipo de problema intestinal. No primeiro momento. Por que eu falo no primeiro momento? Que O que é quando você problema olha, intestinal para você? seria uma constipação, uma diarreia, uma alteração das fezes, porque quando a gente avalia a pessoa, as fezes, por exemplo, ou a frequência, mais importante é você ver
aparência das fezes. Hoje nós temos até uma escala, a escala de Bristol, nós temos, né, para avaliar consistência das fezes, por exemplo, coloração das fezes, por exemplo. Essas alterações já mostram que tem alguma coisa errada nesse intestino. E quando eu falo num primeiro momento, por quê? Porque, diferente de Vegas, o que acontece no intestino não fica no intestino. Ele vai ter uma implicação sistêmica. Então, eu falo num primeiro momento, mas quando você vai olhar a necessidade de tratar o intestino de alguém? Uma pessoa chegou com, por exemplo, depressão, com muita enxaqueca. Então, a gente vai falar nesse simpósio sobre saúde mental. Então, a pessoa enfesada precisa passar pela, pela hidrocólon, certo? Então, quando a gente fala de hipotiroidismo, ou mesmo de hipertiroidismo, quando a gente faz uma lista de pessoas que têm como sintomas problemas intestinais, eu falo primeiro momento porque às vezes a pessoa não vai chegar no consultório falando de um problema intestinal, mas ela vai chegar falando de uma depressão, ela vai falar de um hipotireoidismo, ela vai falar de problemas metabólicos, mesmo a obesidade, e hoje já existem várias doenças relacionadas à condição intestinal. Se essa pessoa chegou no consultório com queixas como essas, você fala, eu preciso olhar o intestino dessa pessoa. Alzheimer, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, hoje a gente sabe que tem morada no intestino, de problemas intestinais, né? E aí, quando a gente fala de benefícios, os benefícios também serão sistêmicos. Eu falo que até hoje eu me surpreendo com relatos das pessoas me trazendo melhorias em vários sintomas extraintestinais, que ainda hoje a gente fala, olha, somos impactados com a relevância que a hidrocólon tem no corpo de uma maneira geral, não apenas no intestino. Existe algum a maioria das pessoas, né, eu até coloco o meu exemplo. Eu tinha vergonha, eu tinha um pouco de medo. Como que é esse procedimento? Como é que vai ser feito esse procedimento? Eu sei que normalmente as mulheres, né, estão muito mais habituadas, porque as mulheres sempre cuidam mais da sua saúde. Normalmente esse procedimento é feito por uma enfermeira, por uma técnica em enfermagem, ou seja, tem logicamente um profissional da saúde acompanhando ali aquele procedimento clínico, pode ser um médico, pode ser um biomédico, né, sempre tem uma pessoa responsável. O que que você pode orientar para essas pessoas? Nossa, mas eu vou entrar numa sala, vai colocar uma mangueira ali através do meu ânus para chegar no reto. Essa pessoa que passou, que nem o Fernando Betete, já passou por isso, né? Qual que é essa conversa que você tem com o paciente para deixar ele calmo? A síndrome do jaleco branco já é uma realidade, né? Independente de ser a hidrocólon, quando a pessoa chega para fazer um procedimento, de fato, ela já chega um pouco ansiosa. Mas eu digo que uma pessoa que procura a hidrocólon, que vai fazer, ela já chega bastante receptiva, porque são muitas pessoas que já tentaram, elas chegam falando, já tentei de tudo. Agora, uma pessoa, quando é o profissional que sugere, depende muito desse profissional, porque quando a pessoa está lá, ela já está aberta àquelas propostas de tratamento terapêuticas que o profissional vai fazer. Claro que pode existir uma certa insegurança no primeiro momento, mas eu vou te dizer uma coisa: a pessoa passou pela primeira sessão, acaba isso. Acaba. Quando eu comecei a trabalhar com hidrocólon, há mais de 20 anos, quase 25 anos, ninguém falava de cocô. Já começa aí. E Sim. então, essa resistência para a gente já não era muito grande. Existia um pouco, mas não era muito grande, não. Hoje está muito mais fácil. Eu tenho certeza que esse evento que nós estaremos, não vai ter um palestrante, eu tenho certeza. Não vai ter um palestrante que não vai falar do eixo intestino-cérebro, da importância de cuidar do intestino para quem está olhando para a saúde mental. Então, hoje está muito mais fácil. Né? Até para o profissional trabalhar com hidrocólon também está muito mais fácil. Eu falo assim, ninguém gostava de falar de cocô. Hoje, o que eu mais recebo no meu celular é foto de cocô. Olha o que o meu paciente eliminou. Olha o parasita. Olha coisas aqui, enfim, entendeu? Então, quando a pessoa faz o treinamento, ela já sai de lá, já desmistificou tudo, já sai de lá, a pessoa falando de cocô com a maior naturalidade, entendeu?
É Ó, já que isso. ela foi professora, eu levanto o dedinho aqui, ó. Professora, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Opa, estou interrompendo aqui para te fazer uma pergunta importante. Você quer ser o primeiro a saber das maiores ofertas da Nutrigene, suplementos e vitaminas? Você sabe, aqui no canal do Fernando Betete, nós falamos de saúde e qualidade de vida. Então, entre no grupo exclusivo, o link está aqui embaixo, e garanta descontos especiais, presentes e até potes de produtos gratuitos para você. A melhor Black Friday da história da Nutrigenes já começou. O link está aqui embaixo na descrição. Quem não pode fazer hidrocolonterapia? Boa pergunta. Existe, assim, condições como uma hipertensão descontrolada, não o hipertenso, uma hipertensão descontrolada, quando já está no estado mais grave, que não é recomendado, uma cirrose também já muito grave, a gente está falando de condições muito graves, onde a pessoa está muito debilitada. Câncer intestinal, infelizmente a hidrocólon já vai ter pouca possibilidade, porque o epitélio está muito sensível já. Quando a Certo. gente fala de doenças inflamatórias intestinais, a gente olha com cuidado, porque também o epitélio já está muito fragilizado, então a gente precisa melhorar, tirar a pessoa da crise, e aí sim a hidrocolon vai ajudar muito, inclusive a evitar problemas recorrentes, né? Mas se ela tiver, por exemplo, com uma diverticulite, que está numa crise, aí a gente não indica. Agora, se a pessoa tem a doença diverticular, se ela tem divertículos, vai ajudar muito, inclusive evitando o acúmulo de fecalomas nessas bolsinhas desses divertículos, entendeu? Então, depende do estágio dessa doença, a hidrocolon pode ajudar muito ou ela pode, inclusive, não ser indicada. E pólipos, né? Muita gente hoje fazendo exames nessa questão da parte intestinal, e pólipo é uma palavra que está sempre ali nos laudos, e as pessoas, principalmente para mim, né, como jornalista da área da saúde, Fernando, deu pólipos aqui, o que, que eu faço? Me indica o médico, essa questão toda. Pólipos e hidrocolonterapia tem relação? Vai ajudar muito, porque uma pessoa que está com pólipos, ela tem que tomar muito cuidado para não evoluir para um câncer intestinal. Quando ela está com os pólipos, a hidrocolon vai ajudar demais, porque ela vai melhorar essa condição intestinal. Vai melhorar, inclusive, condições que podem ter causado esses pólipos, né? Porque a pessoa já vem de um problema intestinal para ter chegado nessa condição. A hidrocolon vai ajudar muito. Volto E a dizer. parasitas? Você falou agora há pouco, Hum, Elaine, sobre parasitas, né? Hoje as pessoas tomam muitos remedinhos para parasitas, até por conta da pandemia, se tomou aí um vermífugo, né? sim, Muito, sim, muito sabemos. famoso, né? Que a gente É nem isso. pode falar muito. Claro, claro. E hoje as minhas entrevistas, que dão milhões de visualizações, têm a ver com parasitas, e eu sempre fico surpreso, né? Que no século XXI a quantidade enorme de pessoas que têm parasitas e hidrocoloterapia. Qual que é a relação também? É assim, a coisa mais comum de acontecer é sair parasita durante uma sessão de hidrocolo. Quem entrar na minha página lá no Instagram, posso falar aqui? Pode, está aqui embaixo, inclusive, o link aqui, ó. Ah, tá, Elaine Silveira, eu coloco o HCT, porque tem tanta Elaine Silveira que eu já fui confundida até com Elaine Silveira de Playboy. Então, Elaine Silveira, HCT de hidrocoloterapia. Então, se eu entrar lá, você vai ver, os profissionais mandam os vídeos. A cânula. Daí, porque o procedimento de hidrocólon, deixa eu finalizar aqui como que é hidrocólon, ele é um procedimento considerado sistema fechado. Por quê? Porque o procedimento é realizado enquanto a pessoa está deitada, não tem sujeira, não tem cheiro, então vai entrando água e vai saindo o material num, num sistema de esgoto já preparado para isso, então a pessoa não tem uma emergência evacuatória, é limpo. E a pessoa está observando o que está saindo, porque essa cânula é transparente. Então, a gente vê saindo parasitas. Quando a gente vê saindo parasitas, não significa necessariamente que está sendo realizado um programa de desparasitação, até porque nós não temos parasitas apenas no intestino, certo? Então, nesse caso, a gente associa, nós temos até um programa de desparasitação que a gente acabou desenvolvendo em função disso, porque a gente associa o programa de desparasitação aproveitando que está fazendo hidrocólon, que ela já está chamando toda essa via de eliminação, e os parasitas já acabam saindo porque a água é ozonizada.
A hidrocólise é realizada com água ozonizada, então a gente tem toda a ação do ozônio também durante o procedimento, E o entendeu? ozônio, Então, nesse procedimento, ele ajuda e contribui em quê? ele contribui, a gente tem essa ação já comprovada, nós temos laudos, né, em determinadas bactérias, em algumas bactérias patogênicas, e também nós vamos ter uma ação na mucosa. Então, embora a gente trabalhe com uma concentração baixa, nós ganhamos no volume, porque esse volume desse fluxo contínuo da água no intestino, essa água ozonizada, a gente tem uma ação no epitélio. Então, uma coisa absolutamente comum de acontecer, a pessoa chegar com muitas dores abdominais e no final da sessão não ter dor nenhuma. Eu tenho um vídeo também no Instagram de uma pessoa que, quando começou a sessão, mal podia tocar o abdômen dela, e depois da sessão a gente punha a mão assim que afundava a mão, sabe? E ela falava, incrível, não sinto dor nenhuma. Então, o ozônio é um aliado importantíssimo, né, na hidrocólon. É uma água ozonizada durante 40 minutos circulando no intestino. Qual que é o número ideal de sessões de hidrocolonterapia para uma pessoa que tinha um problema, começou a fazer, ou uma pessoa que tem uma saúde mediana? Você recomendaria quantas sessões de hidrocolon por ano? Eu recomendo 10 sessões. 10 sessões. 10 Uma sessões. praticamente por mês. Não necessariamente, aí o profissional vai avaliar. Por que que eu falo isso? Uma pessoa que fica muito tempo sem ir ao banheiro, você tem que fazer com uma frequência, com um período menor de distância entre uma sessão e outra, pode ser em dias alternados. Por quê? Porque a gente está querendo estimular, lembra que eu falei daquele exercício? Então, você Sim, está exercitando diariamente ou a cada 2 dias essa musculatura. Além do que, nós estamos querendo soltar esse material que pode estar lá endurecido. Você entendeu? Então, é melhor fazer sessões com menor intervalo, certo? Agora, a gente pode pensar em manutenções, sabe, para fazer uma limpeza, para fazer uma hidratação, porque um dos grandes benefícios da hidrocólon é a hidratação. Porque quando a gente fala em constipação, as fezes estão ressecadas, os colonócitos, as células intestinais, também, aquele epitélio também. Então, o Dr. Norman Walker, que é um dos antigos, ele tem livros publicados sobre saúde intestinal, ele dizia que uma hidrocólon equivale a 30 enemas, e um grande benefício da hidrocólon é a hidratação que ela promove. tá Eu bom. posso juntar isso num trabalho que nós fizemos, que mostra exatamente isso? Nós fizemos um trabalho com um neurocientista que a gente avaliou a ação, atividade cerebral durante uma sessão de hidrocólon com a neurometria. Então, colocou todo o aparato da neurometria, né, na cabeça e nas digitais, e fizemos uma sessão de hidrocólon. Olha só que incrível. Em uma das sessões de hidrocólon, o sistema parasimpático estava aqui embaixo. Não tinha ação do sistema parasimpático, né? Então estava aqui, ó, o sistema simpático, a pessoa estava aqui com o sistema simpático aqui no topo e o sistema parasimpático aqui. Olha só, restabelecendo a resiliência vagal que a gente vê na hidrocólon. À medida que foi fazer, deixa eu trazer minha mão para cá, à medida que a gente foi fazendo a sessão, foi acontecendo isso, foi acontecendo isso. Foi incrível isso. Restabeleceu, reequilibrou sistemas simpáticos e parasimpáticos. Além disso, quando a gente colocava água no intestino, a água ozonizada, aumentava imediatamente, estou falando assim, imediatamente, a oxigenação funcional do cérebro, a atividade funcional do cérebro. Foi assim, foi impressionante. Eu vou mostrar isso, inclusive, na palestra, lá no simpósio, eu vou mostrar as imagens, porque isso para a gente foi. A gente sabe dessa relação eixo intestino-cérebro, mas nós observamos isso em tempo real durante uma sessão de hidrocólon. E a inervação parasimpática é o nervo vago que fornece para o intestino. Então, a gente observa realmente esse restabelecimento dessa resiliência vagal, sabe? Por isso que as Sim. pessoas saem da hidrocólon felizes. Você não saiu melhor? Você não saiu mais feliz? No Não mínimo eu dá saí essa mais leve, sensação? no mínimo eu saí mais leve. Dá uma sensação que eu falo, quando eu dou curso, que eu entrevisto as pessoas, elas estão sorrindo sempre, né? É Aí verdade, é incrível. E hoje a gente sabe o que que acontece. É realmente esse equilíbrio que tem, essa resiliência vagal que é estabelecida, fora que a pessoa deixa de estar enfesada, né? é verdade.
Meus amigos, a Elaine Silveira estará também no segundo workshop de práticas integrativas aí no tratamento de doenças mentais, né? Então, depressão, ansiedade, insônia, traumas emocionais, todos esses quase 25 palestrantes durante 2 dias, 30 de novembro e 1º de dezembro, estarão lá no novo hotel em São Paulo, ali no Shopping Center Norte, do lado do terminal rodoviário Tietê. Os ingressos já estão totalmente vendidos, né? Graças a Deus foi um sucesso total. Serão 700 pessoas lá recebendo essas informações sobre saúde mental e a Elaine estará presente lá palestrando e informando ali no stand o que é uma hidrocolonterapia. As informações da Elaine estão aqui embaixo. Elaine, muito obrigado pela Eu sua que agradeço, participação uma e a honra gente se estar nesse encontra lá. evento. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até lá, nos vemos no evento. Um Até abraço. lá. Estaremos juntos lá no segundo workshop. Gostou dessa live? Deixa aí o seu positivo. Compartilhe essa live lá com aquele cunhado enfesado, a sogra está enfesada, o sogro está enfesado, o genro está enfesado. Essa técnica pode aliviar a família inteira. Hidrocolonterapia. Mais informações aqui embaixo. Um abraço. Tchau. Cuide do seu coração hoje e garanta mais vitalidade no seu dia a dia. O kit Coração de Atleta Nutrigenes é a escolha certa para você.